Olá, comunidade Hopeful. No editorial dessa semana, nós vamos falar sobre autismo e desastres, quando os planos ignoram quem mais precisa. Existe uma premissa silenciosa que orienta grande parte dos planos de contingência: a ideia de um cidadão médio, um indivíduo capaz de compreender instruções rapidamente, adaptar-se a mudanças bruscas, tolerar ambientes caóticos e responder de forma previsível ao risco. Essa figura, embora funcional no papel, simplesmente não existe na realidade. E quando o desastre chega, essa abstração cobra um preço alto, especialmente para pessoas no espectro autista e suas famílias. A experiência documentada em estudos recentes é contundente. Viver um desastre com uma criança no transtorno do espectro autista, o TEA, não é apenas enfrentar o evento em si, mas lidar com uma sobreposição de vulnerabilidades. O que para muitos é uma adaptação, para essas famílias pode significar ruptura total. Desastres são, por natureza, eventos de desorganização. Para pessoas com TEA, cuja estrutura de funcionamento frequentemente depende de previsibilidade, rotina e controle sensorial, essa desorganização não é apenas desconfortável, ela é desestabilizadora. Mudanças abruptas de ambiente, barulho intenso, iluminação inadequada, aglomeração, interrupção de rotinas básicas como alimentação e sono. Tudo isso não apenas dificulta a adaptação, mas pode desencadear crises comportamentais, ansiedade extremas e regressões significativas. E ainda assim, os planos seguem sendo desenhados como se todos reagissem da mesma forma. Mais do que uma falha técnica, trata-se de um problema de concepção. Ao ignorar as especificidades do TEA, os sistemas de resposta acabam transferindo o peso da adaptação para as famílias, que em contextos extremos já operam no limite. Pais relatam dificuldade em explicar o que está acontecendo, em manter seus filhos seguros, em encontrar ambientes minimamente adequados. Relatam exaustão, impotência e não raramente culpa. Esse ponto é central. O desastre não atinge apenas o indivíduo, mas ele reorganiza toda a dinâmica familiar. E no caso do TEA, essa reorganização tende a ser mais intensa, mais prolongada e mais invisível para os sistemas institucionais. Ao mesmo tempo, o que emerge desses relatos não é apenas sofrimento, mas também um diagnóstico claro do que precisa mudar. Famílias apontam de forma consistente a necessidade de educação específica para desastres adaptadas ao TEA, tanto para crianças quanto para os responsáveis. Indicam a importância de manter, sempre que possível, a continuidade de serviços essenciais como a educação presencial, que funciona como eixo estruturante da rotina. Eles reivindicam espaços de abrigo adaptados, menos estímulos, mais previsibilidade, maior controle ambiental, demandam áreas de atividade específicas, apoio psicossocial e redes de suporte entre famílias em condições semelhantes. Nada disso é extraordinário. Tudo isso é planejamento. A ausência dessas medidas não pode mais ser interpretada como limitação operacional. Ela revela uma lacuna mais profunda: a exclusão sistemática de grupos com necessidades específicas na concepção das políticas de gestão de risco. Se o princípio contemporâneo da redução de riscos de desastres
é não deixar ninguém para trás, então é preciso admitir que ainda estamos deixando e muito. Incluir o TEA nos planos de contingência não é adicionar um capítulo ao movimento, é redefinir a lógica do planejamento. Significa reconhecer que vulnerabilidade não é exceção, mas parte da regra, e que a eficácia de uma resposta não se mede pela média, mas pela capacidade de proteger aqueles que mais precisam. Porque no fim, um plano não funciona para todos, porque no fim, um plano que não funciona para todos não funciona de fato. E o desastre, como sempre, será o momento em que essa verdade deixará de ser teórica.